Então, boa noite, pessoal. Estamos gravando agora. Sim, né? Eu já respondi a pergunta que me fizeram aí, mas fica assim gravado. Tá aqui o material, eu vou compartilhar. Eu vou ter coisa nova hoje. Partilhar. Aqui. Fica aqui as aulas, né? Lembrando que a aula é um momento de você compreender, de você tirar suas dúvidas, enfim. Mas você querer assistir tudo depois de uma vez para fazer requer muito tempo. Porque eu falo muito aqui, como eu sempre digo, né? Eu converso, falo da disciplina, falo, quer dizer, do curso, mostro esse daqui. Então, são coisas que talvez para você assistir depois não seja tão interessante. Mas, aqui eu tenho um material da primeira semana, com a planilha e um passo a passo, um conteúdo para o que você deve fazer. É bem denso, porque esse curso ele é intenso, ele é intensivo. Né? Quem já fez outros cursos comigo percebe, por exemplo, de programação, que é uma vez na semana. Esse aqui está tendo 3 aulas por semana. Né? Essa é a segunda da semana e, se for o caso, a gente faz uma aula amanhã ou sábado, para terminar na semana que vem. Então, você vai ter essa atividade também. Essa daqui eu botei agora, ó. Você vai acessar aqui, é relacionada à aula passada e à aula de hoje. Inclusive eu botei uma parte nova, que é essa daqui que eu vou comentar hoje. Você quer que eu tenha comentado na aula passada, mas não comentei. Aí na aula passada meio que eu comecei daqui. Então vocês vão estudar, ó, são 38 páginas, mas é bem espaçoso, 38 páginas, mas bem, assim, né, bem, ó, você vê, ó, uma página já tem só isso aqui, né. Não é muita coisa não. Então é mais uma atividade que vocês têm que fazer. Essa atividade aqui tá aqui. Então essa atividade que tá aqui, né? Atividade 2. É para você fazer baseado nesses dois vídeos. Né? Nesses dois vídeos. E nesse material aqui. Se você seguir o material, você consegue fazer a atividade. Se você tem dúvida, você assiste o vídeo explica melhor. Então são 2 vídeos, 38 e 28 minutos. Você faz essa atividade aqui. Atividade 2, que é dessa semana. Teremos a 3. Aí teremos uma atividade 4 e 5, que será só tipo assim. Não vai ser atividade baseada em conteúdo, vai ser como se fosse só a tarefa, né? Tarefa 4, tarefa 5. E eu finalizo o curso. Na aula de hoje, na aula de hoje eu vou dar uma revisada sobre probabilidades, tá? Parece algo meio acadêmico. Mas probabilidade é um assunto que eu acredito que todo mundo já viu alguma vez na vida. Mas é um assunto que, para a área de negócios, ela é muito importante, beleza? Então eu vou dar uma revisada. Não vai ser aquele curso de probabilidade, aquela aula da universidade de probabilidade. Porque a gente não tem tempo disso aí. Deixa eu ver se eu consigo conectar o tablet. Yes! Então, deixa eu criar aqui aulas de estatística. Tô me acostumando a isso aqui, tá, gente? Mas é legal. Já que eu tenho, né? Então bora lá, pessoal. Eu vou puxar pra cá agora só pra vocês. Vocês estão me vendo, né? Besteira. Probabilidade, pessoal. A gente vai começar com um conceito básico, né? Probabilidades. Eu vou ficar vendo aqui, olhando pra câmera, tá? Tem vários tipos, né? Então, vou tentar escrever mais bonitinho. Uma probabilidade básica é o que a gente chama de probabilidade clássica. Deixa eu botar esse microfone para cá, porque vai ficar melhor. A probabilidade clássica, né? É aquela probabilidade que a gente tem.
por exemplo, qual é a probabilidade de um evento acontecer, né? Aquela história de qual a probabilidade de algo acontecer, né? Qual a probabilidade de P de A acontecer? A é o evento, né? Qual a probabilidade de eu jogar um dado e cair pá? Qual a probabilidade de eu jogar a moeda e ser cara? Toda aquela história, né? Então é exatamente o número de, vamos dizer assim, de casos favoráveis dividido pelo número total de casos, né? E aí seria a probabilidade, né? Eu estou resumindo aqui, tá? Então, essa é a probabilidade que a gente chama de probabilidade clássica. Então, qual é a probabilidade de um número ser par quando eu jogo um dado? Bem, existe 6 opções, então o total é 6. Mas quais são par? 2, 4 e 6, então tem 3. Então a probabilidade é 3 dividido por 6, que é 0,5, que é 50%. Isso aí é a probabilidade clássica, beleza? Existe também o conceito de quê? Estou só revisando, né? Probabilidade frequentista. A probabilidade ela tem um outro conceito, que é a probabilidade frequentista, certo? Desculpa aqui minha letra horrível. Mas qual é a ideia da probabilidade frequentista? A probabilidade frequentista é aquela que, como o próprio nome já diz, né, eu gosto disso aqui, mas deixa só você aqui. Como o próprio nome já diz, a probabilidade frequentista ela é baseada na frequência de ocorrência, né, de um número de repetições. Né? Por exemplo, qual a probabilidade de 520 caras em 100 lançamentos? Em 1000 lançamentos, desculpa. Então, qual é a probabilidade de cair cara, assim, 520 vezes em 1000 lançamentos? 520 em 1000 lançamentos. 0,52%. Né? Então, assim, se eu disser assim, a probabilidade de 520 caras em 1000 lançamentos, né? Digamos que até 520 pelo menos cara, opa, alguém entrou, é uma probabilidade frequentista, né? Aquela que é baseada na frequência relativa. É quando o número de repetições, na verdade, ele tende ao infinito. Né? Então, a probabilidade clássica é quando você só testa uma vez. Tá? A frequentista é quando você tem um número de repetições. Tá? Existe uma probabilidade também, que é a probabilidade... Estou só revisando isso aqui, acredito que alguns já conheçam. Só revisando para dar uma noção no que vem pela frente, tá? É subjetiva, essa a gente não vai usar não aqui, tá? É aquela que é baseada em quê? Na sua crença, baseada em sua experiência, baseada em sua vivência, no seu sentimento, no seu feeling, né? Então, quando você diz assim, rapaz, amanhã tem uma crença de 80% de chance de chover, você olha assim pro tempo e diz, eu acredito que vai chover. Isso é uma probabilidade subjetiva, a gente não vai trabalhar com isso aqui, nesses exemplos, tá? Alguns conceitos, né? Aqui eu vou só escrever que é uma probabilidade o quê? Na crença. Alguns conceitos de probabilidade. Eu tenho o quê? O espaço. Quando eu falo de espaço, amostral. E eu tenho o conceito de evento. Beleza? E o que é o espaço amostral? Todos os possíveis resultados. Tá? Esse é o espaço amostral. E o evento é um subconjunto desse espaço amostral. Sempre o evento
é um subconjunto de espaço a mostrar. Por exemplo, eu vou jogar um dado. Qual é o espaço ali, né? Ou cara e coroa. Qual é o espaço? Então, o dado é 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o evento ser par, 2, 4, 6. O evento ser ímpar, 1, 3, 5. O evento cara, né? O evento coroa, e assim por diante. Então, por exemplo, quando eu tenho um evento simples, por exemplo, o evento A, qual é a probabilidade, por exemplo, de ser 3? Evento. Ser sorteado 3. Um evento. Qual a probabilidade do dado ser igual a 3? Qual a probabilidade de ser cara? Né? Qual a probabilidade do número ser par? É o evento. Aí eu tenho eventos que são exclusivos. Eu tenho a mania de me afastar aqui, mas por isso que eu gosto de mostrar a câmera para eu ver como é que eu estou sendo para vocês. Eventos que são exclusivos. Opa. E eventos que são independentes. O que são eventos? Pode ser exclusivos, né? Mutuamente exclusivos. Vocês não precisam copiar isso, tá, gente? É importante vocês entenderem. Entendendo, quando vocês assistirem a aula de novo ou pegar o material, vocês vão ler e vão entender. Entender agora, pega depois o material que você compreende. Entendeu? Você tem um material, isso eu estou trazendo só um resumo aqui. Então, quando os eventos são mutuamente exclusivos, é aqueles eventos que o quê? Eles não ocorrem ao mesmo tempo. Beleza? Eles não ocorrem ao mesmo tempo. Ou seja, num evento exclusivo, qual é a probabilidade de A, ou seja, de um evento acontecer e do evento B acontecer? Qual é? É zero. Por exemplo, qual a probabilidade? A probabilidade de A é a probabilidade de um número ser par. A probabilidade de B é a probabilidade de um número ser ímpar. Qual é a probabilidade de eu jogar um dado para cima e cair um número par e ímpar ao mesmo tempo? Zero. Qual a probabilidade de A e de B? Zero. Entendeu? Por quê? Porque se A é igual a o conjunto 2, 4 e 6 e B é igual ao conjunto 1, 3 e 5, se eu fizer o A interseção B, vai dar vazio. Beleza? Então a probabilidade de ser A e B, um evento mutuamente exclusivo, é zero. Agora, deixa eu aprender. Qual é a probabilidade, quando eu falo de eventos independentes, bem, quando eu falo de eventos independentes, a ocorrência de um não altera a ocorrência do outro. Certo? A probabilidade de um evento A e um evento B acontecer é igual à probabilidade de A acontecer multiplicado pela probabilidade de B acontecer. Por exemplo, probabilidade de A seja igual à probabilidade de uma moeda ser cara. É igual a quanto? Considerando que a moeda é fiel. Você já viu esse cara, não? Na internet? Probabilidade de ser cara é 0,5, considerando que a moeda é fiel, né? Não é viciada. Probabilidade B, probabilidade, vamos dizer que seja a probabilidade de um número ser par, jogando um dado, né? É também 0,5. Todo mundo sabe, faz isso de cabeça, né? Se alguém tiver dificuldade, pode dizer, não tem vergonha. Tá? Isso é besteira. Pessoal, não entendi porque é 0,5. Pergunta. Então, qual a probabilidade de eu jogar uma moeda para cima ser cara e de eu jogar um dado ser par? É igual a probabilidade de ser cara vezes a probabilidade de ser par. É igual a 0,5 vezes 0,5.
Dá quanto? Oi? Então é 25% de chance de você jogar a moeda para cima da cara e jogar um dado e sair pá. Beleza? Conceitos básicos de probabilidade. Isso era para ter falado na aula passada. Não falei. É tanto que vai chegar aqui o assunto da próxima aula, lei dos grandes números, aquela parte toda. Eu vou pular e já vou para a parte de distribuição binomial, que tem tudo a ver com probabilidades também. Poderia também ser falado, esse assunto ser falado antes de distribuição binomial, não tem problema. Posso até colocar ele antes de distribuições binomiais e depois de erros, né? Padrão, lembra? Erros absolutos que a gente falou na aula passada. São conceitos básicos, gente, da probabilidade, da disciplina de probabilidade estatística, que são importantes para vocês terem uma noção de análise de dados. Lembrando que esse curso é um curso, no geral, é um curso de Excel para análise de dados, ou análise de dados para negócio, ou inteligência de negócios no Excel. Né? Tem 2 módulos. O módulo primeiro foi mais voltado no Excel, né? Utilização de fórmulas, ferramentas, recursos. Esse segundo eu já considero que você tem esse conhecimento básico de Excel para intermediário. E eu trago um pouco de teoria e conceitos para a gente aplicar no Excel também. Tá? Obviamente, quem quiser se profissionalizar mais nessa área, precisa estudar mais. É um curso de 70 horas, 80 horas, que vai lhe dar uma capacitação suficiente, mas vai lhe dar um norte, né, para você saber. E também você sabe que já tem um contato comigo para se precisar de alguma orientação. Certo? Entendido até aí? Simples, né? Mais um conceito básico de probabilidade. Probabilidade, agora, que a gente chama condicional. Que essa probabilidade ela vai medir o quê? Qual é a chance de um evento ocorrer dado sabendo que outro já ocorreu, né? Ela vai ajustar o cálculo da probabilidade porque agora o universo de possibilidades muda. Quando você tem um novo evento acontecendo, né? Qual a probabilidade de A acontecer sabendo que B aconteceu? Né? Então, qual é essa probabilidade? Eu não vou entrar aqui em detalhes estatísticos, como é que se chega nessa fórmula. Não é o propósito desse curso, tá? Não é o propósito desse curso. Aqui é para dar uma noção de probabilidades para vocês, para nivelar a turma, né? Para quando eu falar de alguns conceitos aqui, ó, isso aqui, papapá, binômio, não sei o que, lá vai, distribuição normal, papapá, você algum outro não ficar voando. Então, isso aqui é para nivelar, é a hora de tirar dúvida, caso você não saiba, é agora, tá? Então, eu vou estar dando essa noção aqui para vocês. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de A acontecer sabendo que B aconteceu? Veja, às vezes, vai depender muito se esses eventos são independentes ou não, né? Veja por quê. Eu já sei, de forma mágica, que essa probabilidade pode ser igual à probabilidade de A e B acontecerem, dividido pela probabilidade de B. Até intuitivamente você consegue entender isso aí. Porque se eu tenho uma probabilidade de B e imagina assim, imagina aqui, tá? Depois eu vou apagar isso. Imagina que a probabilidade de B é 0,52. Certo? Se tu tá botando esse 0,52 aqui embaixo e tu sabe que pela... Acho que eu tinha até falado aqui em algum canto, acho que no material que eu mandei para vocês, que tá lá no Classroom, eu mostro isso. Deixa eu ver aqui. Eu falo um conceito de probabilidade, que eu mostro uma coisa aqui que eu quero... É quando eu digo assim, a probabilidade... Acho que eu tenho um material, não sei. É quando eu digo assim, a probabilidade é um valor que vai variar de 0 a 1,
né? Sendo todas as opções possíveis, né? Seja 100% de certeza, e 0 nenhuma das opções. Então, assim, quando eu digo que uma conta eu tenho embaixo aqui 0,52 matematicamente, a probabilidade de A inter B, né, considerando, porque se você considerar que A inter B são, se a gente voltar aqui, ó, são eventos mutuamente exclusivos, vai dar 0, concorda? Então, se você considerar que A e B são exclusivos, isso aqui é 0, aqui vai ficar 0 e o resultado é 0. Certo? Porém, se você não considera isso, esse valor aqui é a probabilidade de A acontecer vezes a probabilidade de B acontecer. Né? Então, para não confundir vocês, eu falei, né, que ia apagar. E aí eu prefiro trazer já a fórmula pronta para vocês e dizer que a probabilidade de A dado B é a probabilidade de A e B acontecerem ao mesmo tempo, dividido pela probabilidade de B, que é a probabilidade do evento que já sabemos ter acontecido. Entende? Então, você tem que considerar que o B já aconteceu. Então, a probabilidade de A e B acontecer ao mesmo tempo é uma probabilidade que vai ser de acordo com a condição de que B já aconteceu. Quando a gente for para os exemplos aqui, vai ficar mais fácil. Beleza? Eu vou trazer um exemplo bem clássico. Por exemplo, não é o caso aqui ainda da probabilidade condicional. Mas um exemplo básico, por exemplo, é o do baralho, né? Onde você diz o seguinte: considere que, por exemplo, A é igual a... Deixa eu diminuir isso aqui, tá muito... A é igual a... Oxê. Aí aqui... Só um momentinho, galera. Agora melhorou. Ainda está muito grosso. A igual, por exemplo, a carta que você vai tirar C de copas. Para quem joga baralho aí já entendeu, né? Qual a probabilidade de ser copas? Copas é o coraçãozinho, né? E qual, se eu tiver errado, me corrijam. Qual a probabilidade da carta ser vermelha? É B. Então, no baralho, o que é que a gente sabe? O baralho tem, no total, só para explicar aqui a vocês, eu queria trazer esse danado, esse aqui. Ah, melhorou, é esse. No baralho, você tem um total 52 cartas, só para que vocês saibam, né? 52 cartas, 13 cartas você tem de copas, porque é o seguinte, você tem 26 vermelhas, né? E a metade das cartas são vermelhas, certo? Metade das cartas são vermelhas. E copas
você tem 13. É Ás, né? Ás, aí vai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valete, dama e rei. 13 cartas de copas. Aí tem 13 de copas, 13 de ouro, 13 de espada e 13 de paus. Não é assim? Olha, ainda lembro. Viu? Então você tem 52 cartas. São 13 copas. 13 copas é o coraçãozinho, né? Aí tem de ouro. Não me peça para desenhar de paus, assim, alguma coisa, sei lá, tipo assim. E tem espada. Ai, piorou, velho. Aí eu não sei não. Enfim, só para dizer a vocês, né? Sei lá, acho que é assim, né? Como é? Piorou. Só horrível para desenhar. Então eu sei que são 13 de copas, tá? De quantas, gente? De 52. Então você tem 13 de 52 aqui. E você tem o quê? 26 vermelhas. As vermelhas são as de copas e a de ouro. Certo? Então você tem 13 de copas, que são vermelhas, e tem 13 de ouro, que também são vermelhas. Espada e paus são pretas. E no total 52 cartas. Então, se você disser assim, qual é a probabilidade de A inter B? Né? Ou seja, copas são cartas vermelhas. Você já vai de cara dizer que 13 para 52. Certo? 13 para 52 cartas. De caba. E qual a probabilidade dela ser B? Qual a probabilidade dela ser B? Ou seja, qual a probabilidade dela ser vermelha? 26 para 52. E aí, se a gente aplicar a fórmula agora, qual a probabilidade dela ser A dado que ela é B? Ou seja, qual a probabilidade de ser A dado que é B? Que é P de A e B. Quem é P de A e B? 13 por 52 dividido, né, por 26 por 52. Né? Então a probabilidade de A dado B é quem? Que é isso aqui, gente. Isso aqui é P de A, é isso aqui, ó. A e B. Ou seja, qual a probabilidade dela ser copa vermelha? É a mesma coisa de perguntar qual a probabilidade dela ser copa, né? Porque se ela é copa, ela é de vermelha. Então é 13 para 52. E qual a probabilidade dela ser vermelha? Só vermelha. 26 por 52, porque tem as de ouro aqui. Então eu pergunto agora, qual a probabilidade dela ser de copas, mas agora o meu espaço mudou. O meu espaço não é mais todas as cartas de baralho. É simplesmente só a probabilidade de B, ou seja, o fato dela ser vermelha. De cabeça eu sei, bem, é a metade. A probabilidade dela ser copa, dela ser de copas, ser o coraçãozinho, sabendo que ela é vermelha. É a metade, porque a outra metade é de ouro, né? Então eu já sei que isso aqui vai ser quanto? 13. Eu corto 52 com 52, né? Por 26, que dá 0,5, 50%. Básico. Mas é para você entender a ideia da probabilidade, vamos dizer assim, né? Condicional de forma clássica. Né? Outro exemplo poderia ser... Outro exemplo, por exemplo, você tem um evento, vamos dizer aqui. O evento A, o evento seria ser uma mulher. Eita. Eu já não gosto, eu já prefiro esse mesmo. Deixa assim mesmo.
Então, o evento A é ser mulher, né? Ser um aluno mulher. O evento B seria do ser do terceiro ano. Então, digamos que eu tenha num total, digamos que eu tenha 40 alunos, certo? Desses alunos totais, mulheres, eu tenho 15. Eu tenho 15 alunas, certo? Dessas 15 mulheres aqui, dessas 15, 6 são do terceiro ano. Ao todo, você vai ter o quê? E digamos que no terceiro ano, você tenha 18 alunos. Então, vamos lá. Você tem um conjunto de 40 pessoas, né? Posso até tentar desenhar isso aqui. Você tem, imagina aqui, 40 alunos, certo? Só que aí você tem um conjunto aqui de mulheres e um conjunto aqui de terceiro ano. E aí eu vou tentar fazer isso aqui. Certo? Então você vai ter 15 alunas, são desses 40 mulheres, são 15. Então aqui você vai ter 15. Certo? Dessas 15, 6 são do terceiro ano. 6 estão aqui. Logo aqui tem 9. Né? E o terceiro ano tem 18 alunos. Logo, aqui tem 12. Então, 18 e 15. Lembrando que você ainda tem aí o grupo do conjunto dos homens, tá? Que eu não considerei. Não mostrei. Então, o que é que a gente quer? É sempre assim, né? Os homens ficam para depois. O que é que a gente quer? E eu tô até gostando esse curso aqui, olha aí, parabéns, só tem mulher. Que beleza. Então o que é que a gente quer? A gente quer saber a probabilidade de A dado B. Quem é A? A é a probabilidade de o aluno ser mulher. Agora, dado B, probabilidade dele ser do terceiro ano. Então, qual é a probabilidade de A dado B? É a probabilidade de quê? De o aluno ser mulher. Se fosse aqui, né, era 100%. Sabendo o quê? Sabendo que esse aluno é do terceiro ano. Então, o que é que a gente precisa saber primeiro? Qual é a probabilidade? Eu ainda não estou falando aqui, para quem conhece o Teorema de Bayes, não estou falando aqui no Teorema de Bayes, tá? Qual a probabilidade de A e B? Ou seja, qual a probabilidade de ser mulher do terceiro ano? Tá aqui, ó. Das 15 mulheres, certo? 6 são do terceiro ano. Então, probabilidade de ser probabilidade de ser mulher, sabendo que é do terceiro ano, de cabeça aqui, né? Vai ser 6 para 40. Qual a probabilidade de ser mulher? Epa, saiu do... Voltou. E ser do terceiro ano. 6 para 40.
Né? Só tem 6 mulheres do terceiro ano. De todos, 6 por 40. E a probabilidade de B é qual é a probabilidade de C do terceiro ano. Eu tenho 18 alunos. É 18 por 40. Aí fica muito fácil agora, né? É só você dizer que... Tá saindo. É só você dizer que a probabilidade de A dado B vai ser 6 dividido por 40 dividido por 18 dividido por 40. Né? Que vai dar o quê? Probabilidade de A dado B vai ser igual a 6. Se você cortar aqui, né? 6 sobre 18. Logo, a probabilidade de A dado B vai ser igual a 1/3. Certo? Então, entre os alunos do terceiro ano, no universo que agora foi 18, 1 em cada 3 é mulher. Para fechar essa parte de probabilidade básica, isso aqui é a probabilidade condicional. A gente continua aqui falando agora de um teorema chamado Teorema de Bayes, que a gente utiliza muito lá no curso de aprendizado de máquina também, né? E qual é a ideia do Teorema de Bayes? O que é que ele nos permite calcular? A probabilidade de uma hipótese ser verdadeira depois que observamos a evidência da segunda. É basicamente o que a gente já sabe. Só que baseado em outra perspectiva. Então, isso aqui... parte também tem também um conceito que a gente chama de verossimilhança. Veja isso aqui. Lá no curso de aprendizado de máquina, quem fez comigo, a gente estudou isso bem direitinho, né? Então, a probabilidade de A dado B, a partir do Teorema de Bayes, é igual à probabilidade de B dado A, é o contrário, que a gente chama isso aqui de verossimilhança, multiplicado pela probabilidade de A, dividido pela probabilidade de B. Né? Então, a probabilidade de A, no teorema, é o que a gente chama de a priori, é aquele conhecimento que a gente já tem. É aquele conhecimento, aquela probabilidade que a gente já conhece. É a probabilidade que vem antes, né, daquela probabilidade condicionada. Qual é a probabilidade de ser cara? Eu já sei que é 50%. Quando eu falo da probabilidade de B dado A, que é o inverso dessa probabilidade a posteriori, né? Como é que eu sei a probabilidade de A dado B? Eu só sei a probabilidade de A dado B posteriormente eu saber a probabilidade de B. Né? Porque ela é baseada na probabilidade de B. Agora, a probabilidade de B, dado que A aconteceu, é o que a gente chama de verossimilhança. Deixa eu escrever certo? Verossimilhança. Tá? A probabilidade de B é o que a gente tem como, vamos dizer assim, a chance total da evidência ocorrer, né? Que é a parte do denominador. E a probabilidade de A dado B é o que a gente diz aqui, a gente chama de probabilidade a posteriori. Tá? Então, um exemplo clássico desse é o teste, por exemplo, lá na Covid, isso era muito, muito comum. Né? Um exemplo clássico é o teste da doença. Né? Por exemplo, você tem que uma doença é rara de acontecer e você sabe, a priori, que 2% da população tem essa doença. Então, você sabe que, ó, uma doença rara. Então, você sabe que 2% da população tem a doença. Aí você faz testes na população. O teste tem
95% de sensibilidade. Eita, o que é sensibilidade? Quem fez algum curso de um teste? Sensibilidade não é acerto, tá, gente? Ele tem um 95% de sensibilidade. Quem estudou comigo conceitos de aprendizado de máquina, até mesmo acho que talvez no curso de estatística, a gente falou, né? Que lembra de sensibilidade, especificidade. Né? Então, o que quer dizer isso aqui? É o que a gente chama de quantos positivos esse cara acerta. Imagina que tu faz 100.000 testes. 100 testes. Ele, tu faz 1.000 testes lá. 1.000. E aí, nesses 1.000 testes, 2%, né? Ou seja, 20 pessoas têm a doença. Mas a tua sensibilidade, né, conseguiu alcançar quantos positivos ali? É o que a gente chama também no aprendizado de máquina de recall, né? Ou seja, quantos positivos eu consegui trazer? Desses 20, eu trouxe e acertei quantos? Eu puxei quantos? É muito fácil você dizer, não, se você disser que todo mundo tem a doença, você vai trazer 20 os 20, né? Mas aí você vai ter um problema grave, que é você ter o que você chama de aquele cara que você disse que é positivo, mas não é positivo, é o falso positivo. Aí se você tiver um valor muito alto disso, complica. Olha lá eu saí da câmera de novo. Então isso é acessibilidade. Beleza? Desses 20, sei lá, 18, eu disse que estava doente. E esse teste também gera 5% de falso positivo. Quando você vê o nome falso, se alguém aqui não sabe o que é falso positivo, falso negativo, verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, pergunta, faz parte aqui do conhecimento. Né? E aí, eu posso perguntar, né? O que é um falso positivo? Falso é porque você errou. Você disse que aquele cara estava doente, mas não dava. Mas você só errou 5%. É você dizer que o cara está com Covid sem ele estar. Certo? Agora eu pergunto, se o teste deu positivo, qual a chance real da pessoa, né? De a pessoa não é doente não, viu? É doente. Essa é a questão. Você tem todos os dados já que você precisa, né? O teorema de Bayes diz o seguinte, ó. Qual é a probabilidade a priori? Qual é a probabilidade da pessoa de uma população, alguém na população, que a probabilidade de A está doente, 0,02. É a probabilidade de alguém ter a doença. Logo, qual é a probabilidade de não A? Não A significa dessa forma, tá? 0,98. É a probabilidade de não ter a doença. E aí eu pergunto, qual é a probabilidade de B, olha isso, dado A? Qual é a probabilidade da pessoa, qual a probabilidade da pessoa ter dado teste positivo, tá aqui, ó, cadê? Teste positivo.
Ou seja, 95% das vezes que eu digo que o camarada... Não, 95% dos realmente que estão doentes eu consigo recuperar. Né? Então, qual é a probabilidade disso? Qual a probabilidade de A, voltando para cá, de B, né? Dado que o cara está doente? 95%. Você entendeu? Qual a probabilidade? Dado que o cara está doente, ou seja, o cara está entre esses 20 aqui dos 1000, qual é a probabilidade de eu testar positivo com ele? Qual é a probabilidade de eu testar positivo? 95%, eu já tinha dito. Considerando que ele está doente, é 95% de chance do teste dar positivo. Então, se eu perguntar assim, então qual é a probabilidade? A probabilidade do teste dar positivo, dado que ele não está doente. Aí é 0,5. Certo? Isso é exatamente o que a gente chama de falso positivo. Tá aqui, ó. Gera 5% de falso positivo. O que é 5% de falso positivo? É aquele cara que eu disse. Volta, meu filho. Vou conectar ele. Espera aí. Né? Porque pensa assim. Eu disse que o teste era positivo. Então, qual é a probabilidade? Dado que o teste deu positivo, qual a probabilidade do teste ser positivo, dado que ele não está doente? Ou seja, o teste é positivo, mas está errado, não está doente. 5%. Ele me deu essa informação. Se você não entender algum conceito desse, pergunta. Certo? Agora é só fazer conta, pessoal. Certo? Se você fizer conta aí, e você quiser saber agora a probabilidade de A dado B, ou seja, esse teorema de Bayes aqui, ó, só fazer conta. Qual a probabilidade do cara estar doente, dado que o teste positivo? Se você fizer conta aí, velho, não acredito que isso está caindo direto na internet. Só fazendo conta aqui, você vai chegar aqui, a probabilidade de A dado B é aproximadamente 0,28. E aí é até interessante, né? Deu um valor baixo. Que é o mesmo com um teste muito bom, ou seja, 95%. O que quer dizer isso? O meu teste, ele consegue captar 95% das pessoas que estão doentes. Realmente. De todos os que estão doentes, ele consegue detectar 95%. O resultado positivo não significa a chance que é 95%. Ou seja, não quer dizer que, tu deu o teste ao Covid positivo. Então, o teu teste tem uma sensibilidade de 95%. Então, tu tem 95% de chance de estar com Covid? Não. O que você está dizendo na sensibilidade de 95% é que você está conseguindo trazer, em outras palavras, 95% dos caras que estão doentes naquele mundo ali dos testes. Eu não sei quem são, mas se eu fosse olhar, eu consigo trazer 95% daqueles caras que estão doentes. E aí eu lhe pergunto, e por que a probabilidade de eu estar doente
dado que o teto deu positivo, por que ainda deu tão baixo, 28%? É principalmente porque a doença é muito rara. Então, como você tem uma doença, um PDA muito, muito baixo, e você for para a fórmula aqui, ó, você vai ver que o PDA, quanto mais baixo esse PDA, mais baixo vai ser esse numerador, né? E o resultado vai dar baixo. A probabilidade vai dar baixo. Então, quando você tem essa probabilidade A, que é a probabilidade a priori, né? Por exemplo, a probabilidade de uma pessoa estar doente na população, que é muito baixa. Um valor de 2%, por exemplo, você tende sim a essa probabilidade a posteriori não ser tão alta também. É só uma questão matemática básica. Beleza? Outra coisa, a maioria dos positivos, daquelas pessoas positivas, elas vêm basicamente dos 5% falsos positivos da população. Porque veja, o que é um falso positivo? É o cara que eu disse que estava doente, mas na verdade ele estava sadio. Né? Então, eu tinha 1000 pessoas. 200 têm a doença, lembra disso? Porque às vezes fica fácil de entender. Eu tenho 1000 pessoas. Agora, 200 não, né? No caso aqui, se for 10 mil. Vamos dizer 10 mil. 10 mil pessoas. 200 têm a doença. Certo? É 2%. Não é isso? 200 têm a doença. Isso aqui é a probabilidade a priori. Eu sei disso, que na minha população tem 200 pessoas doentes ali das 10 mil. O teste, ele acerta 95%. Desses 200. Então o teste, ele vai trazer desses 200 aqui, 190 pessoas. Vocês concordam? Certo? O teste, ele vai trazer 190 pessoas. Só que tem um detalhe. Você vai dizer assim para mim, tá, Tiago, imagina que esse teste aí pode ser até, eu estou trabalhando com aprendizado de máquina e pode ser até uma estimativa de um modelo. Também pode ser. Tu tá trazendo 190 dos 200. Então, pô. Então é muito certo de tu tá, realmente tá, da pessoa realmente tá doente, pô. Só que tem um detalhe. Não é só esses 190 que ele diz que está doente, não. Lembra que ele erra 5%. Se ele erra 5%, isso quer dizer o quê? Que eu tenho 200 pessoas saudáveis, 200 pessoas doentes, mas eu tenho 9.800 pessoas saudáveis. Certo? E ele está dizendo o quê? Que 5% é falso positivo, ou seja, 5% ele diz que é positivo, mas está errado. Na verdade é negativo, o cara não está doente. E ele testou positivo, mas o cara não está doente. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que 5% de 9.800, 980, 450, 40, 9.000, peraí, 10% é 980, 5% é a metade, 450, com 80, 40, 490. Isso quer dizer que tem 490 pessoas que ele erra. Veja. Quantas pessoas ele diz que é positivo? 190 mais 490. Ele vai testar positivo. Que é os 190 que realmente estão doentes, dentro dos 200, só 10 ficam de fora. Que ele diz que deu negativo, esses 10. Obviamente, né? Porque ou é positivo ou é negativo, não tem outra opção. Mas tem 490 que ele disse que é positivo, mas que estava bom. Que é os 5% de falso positivo que ele disse. Então, nego, velho, tu tem aqui 190 mais 490. Ótimo, irmão.
Ou seja, tu tem aqui ó, um total de positivos que tu diz que está doente de 190 mais 490, que dá igual a 680 pessoas. Certo? Então tem 680 pessoas que ele diz também que está doente, que ele testa positivo. Aí eu lhe pergunto, e quantos realmente desses 680 estão doentes? 190. Porque os outros 490 não estão. Então isso aqui dá aproximadamente 28%. Então, quando eu digo que o cara está doente, 190 tá, mas de 680. Certo? Por isso que está tão baixo, porque ele tem muito falso positivo também. Além da doença ser rara. Então o teste é bom, mas a doença é rara e tem muito falso positivo. Beleza? Então, um resumo final do principal, né? Dessa parte de probabilidade mais... É a probabilidade condicional, certo? Que ela ajusta a probabilidade de A quando a gente sabe que B aconteceu. Depois que B acontece, o universo muda, porque eu considero agora que o universo diminuiu. Porque eu considero apenas considerando que a B é verdade. Dado B. E a gente estudou também o teorema de Bayes. O teorema de Bayes ele dá uma atualizada nessas nossas evidências, né? Baseado na nossa crença, né? Por exemplo, você tem uma crença de que 2% da população, uma pesquisa ou algo do tipo, é doente, por exemplo. Beleza? Então, probabilidade de algo acontecer, a quantidade de eventos favoráveis dividido pela quantidade de eventos total. Probabilidade de A acontecer e de B acontecer. Se esses eventos são mutuamente exclusivos, ou seja, um acontecer, o outro não pode acontecer, vai dar zero. Né? A probabilidade de jogar um dado ser par e a probabilidade de ser ímpar. Não tem como. Porque P de A vezes P de B é zero, considerando que eles são mutuamente exclusivos. Não tem como ser independentes, né? Um exclui o outro. Se eu digo que o número é par, eu não posso, esse número não pode mais ser ímpar. Agora, se os eventos são independentes, ou seja, jogar uma moeda é independente de jogar um dado, aí sim, a probabilidade de ser A e a probabilidade de ser B é P de A vezes P de B. Né? A probabilidade de ser cara e de ser par é 0,5 vezes 0,5, né? Que é a probabilidade de ser cara, que é 0,5, vezes a probabilidade de ser par, que é 0,5, e multiplico um pelo outro, é 0,25. Aí eu tenho a probabilidade condicional, que é a probabilidade de A dado B, P de A vezes P de B. Desculpa, P de A dado B é igual a P de A inter B dividido por P de B. E o teorema de Bayes, que é a probabilidade baseada na verossimilhança vezes a probabilidade de A dividido pela probabilidade de B, que é no teorema de Bayes. Beleza? Aqui eu acho que já resumi mais do que era o necessário. Tá? Dos conceitos de probabilidade. Né? Eu vou agora tentar mostrar aqui para vocês rapidamente não vou deixar para a próxima aula.
os conceitos básicos. O que eu não consegui, a gente pode trazer amanhã. Pode marcar amanhã ou sábado aqui uma aula para estudar mais um pouco. Tá? Deixa eu ver aqui, no caso, a turma de... Alguém tem alguma pergunta? Professor, eu tenho só uma dúvida. Hum. É que a primeira atividade, eu fiquei confusa entre a primeira e a segunda. Elas são atividades diferentes, né? É porque uma é feita com aqueles dados que o senhor colocou no Excel e a outra é outro modelo, né? Perfeito. A outra você vai seguir, eu tô com ela aberta aqui. Você vai seguir esses 2 vídeos. Ok. E esses 2 vídeos também você pode fazer seguindo esse material. Esse material, ó, isso aqui é o que eu falei hoje. Inclusive eu recomendo que vocês façam também essas atividades aqui para você fixar esse conceito de probabilidade, tá? Aqui, ó, quando você for passando, tem aqui, ó. Tudo isso que eu falei hoje, ó. Probabilidade clássica, probabilidade frequentista, para fixar o conteúdo. Probabilidade subjetiva, probabilidade condicional, teorema de Bayes, calculando no Excel para você compreender. Você pode copiar a fórmula aqui, o que importa é que você entenda. Isso aqui foi o que a gente viu na aula passada. Então você pode fazer também seguindo esse material. E esse aqui é o que a gente teria que ver hoje, mas eu vou só ver aqui com a turma. Pronto, que é aqui a parte de distribuição binomial. Né? Os conceitos e aplicado no Excel. Esse capítulo 2, ele é um... Esse capítulo 2, ele é uma revisão geral de probabilidades e distribuições de probabilidades para te nortear no curso. Assim como é uma visão geral de estatística descritiva, de Excel, de gráficos, também para te nortear no curso. Na atividade, o 3, né? A parte 3 do curso, semana 3, a gente vai estudar já um pouco mais de análises baseado em inferências, né? Tudo isso você pode aplicar no seu negócio. Você está vendo já aqui, eu vou mostrar para vocês, eu vou falar aqui com a turma de programação para adiar um pouquinho, começar lá de 9h20 pelo menos, e vou com eles até 10h30. Diz aí. Professor, o senhor falou da questão de ter aula sábado, só que o meu sábado, por isso que eu nem consegui participar, eu tenho aula o dia todinho. E amanhã? Aí, amanhã, dependendo do horário, eu fico livre. Se você... Eu venho para confraternização. Vocês 3 aí, vocês preferem uma aula amanhã de tarde, de noite? Vocês que decidem aí, meninas, como que vocês acham. Se vocês quiserem... Eu acho que ela deu uma saída, mas já volta. Beatriz, ó, de noite o quê? 6 horas, 7? Olha, de 6 horas eu posso, de 5 horas também, de 10, Beatriz, 6, Letícia 6 pode, qualquer horário pela noite. E a outra menina, Nadilene? Elô, tu pode às 18 amanhã? Peraí, professor, que eu vou falar com ela aqui no chat rapidinho, aqui no privado, que ela vai responder. Pronto, se ela puder, a gente pode fazer uma aula rápida amanhã, complementando a semana 2, né? Ok, eu já estou esperando ela responder. Vamos para cá, vamos agora entender um pouco de distribuição binomial. Isso aqui você pode aplicar em qualquer coisa da sua vida, pessoal. Deixa eu só falar aqui com o pessoal do outro curso, peraí. Bom, tinha tanto demais. Eu encontrei o contato que eu queria, era o seu. Quando precisar de alguma coisa por aí, quer ter mais uma pessoa e eu pensava demais, entendeu?
Que Recife é muita loucura, muita bagunça, muito tudo. Aí é mais tranquilo as coisas. E é perto demais, né, chefe? Perto demais. É um pouco ainda pra ir pra Gravatar daqui, às vezes é mais pra João Pessoa do que pra Gravatar. E beleza. Então vamos continuar. Enquanto eles me respondem aqui. Então vamos entender o conceito de binomial, né? Acho que vocês também já talvez estudaram a distribuição binomial, né? Imagina aí que você está querendo jogar uma moeda, né? Qual a probabilidade agora? Você não quer mais saber a probabilidade de sair cara ou coroa, mas qual a probabilidade de sair cara? Se você jogar 6 vezes, qual a probabilidade de 4 vezes ser cara? Essa é a ideia da pergunta aqui. Como é que eu faço isso? Gente, aí você pode pensar, pô, se eu ficar brincando de moeda e de dado, não, isso é para você entender. Mas na vida real você pode aplicar isso em diversas situações, né? Qual é a probabilidade de um cliente entrar na minha loja e comprar? Aí eu analiso, né? Eu faço uma análise, por exemplo, eu sei que 1.000 clientes na minha loja entraram e desses 1.000, 700 compraram. Então eu sei que a probabilidade de um cliente entrar e comprar é 70%. Certo? Né? Mas qual a probabilidade agora de 10 clientes entrarem, né? E pelo menos 5 comprarem? Ou dos 10 comprarem, né? Então esse tipo de questionamento que a gente responde com o problema de binômio, de distribuição binomial. Então veja só, eu não vou explicar aqui as fórmulas, tá? Porque não vai dar tempo, do Excel, mas está no material, né? Vocês podem acessar. Vocês vão fazer essa planilha aqui, seguindo a aula ou o material, vocês vão fazer essas fórmulas. E aí se você estuda se você precisa de distribuição binomial, seja na sua vida privada, pessoal ou acadêmica, você pode também usar o Excel. Tem aqui uma função distribuir binômio, né? Que o que é que ela faz? Ó? O primeiro parâmetro, né, é o número de ocorrências. Por exemplo, o que é que ele está dizendo aqui? Qual é a probabilidade de eu jogar cara e 6 vezes lançar a moeda e não cair nenhum número de cara, não sair nenhuma? 2%. Como é que ele calculou isso? Você joga nessa fórmula que ele calculou para mim. A probabilidade 0, né? Ou seja, nunca cai cara. O segundo parâmetro é com o número de tentativas, né? Eu tentei 6 vezes, eu joguei a moeda 6 vezes e eu quero saber dessas 6 qual a probabilidade de não sair cara, né? O terceiro parâmetro é a probabilidade geral, ou seja, a probabilidade da amostra. Qual é a probabilidade de sair cara? É 50%. Certo? E aqui eu quero saber se eu quero o cumulativo. Eu estou botando falso, porque eu não quero o cumulativo, né? Eu quero só a probabilidade de eu jogar a moeda 6 vezes e não cair nada, nenhuma cara. Então vamos lá. É 0,2%. Qual a probabilidade de eu jogar a moeda 6 vezes, né, e cair uma vez cara? Né? 9%. Mesma coisa aqui, ó, a fórmula. Primeiro parâmetro é o A3, né? Qual é o número de vezes. Quantas vezes eu vou lançar a moeda? 6. 0,5 é a probabilidade de ocorrência, que é 50% de chance de cair cara. E falso, porque eu não quero acumulativo essas probabilidades.
Então, qual é a probabilidade de 2 vezes ser cara? 23. Qual a probabilidade de 3 vezes ser cara? 31. E assim vai sendo. Se você olhar, claro que a maioria das vezes que você jogar, se você jogar uma moeda 6 vezes para cima, na maioria das vezes, 3 vai ser cara e 3 vai ser coroa. Em 23% das vezes, 2 vai ser cara. 4 coroas. Né? Ou 4 caras e 2 coroas. E assim por diante. Essa é a distribuição. Então, qual é a probabilidade de obter exatamente 4 vezes a cara em 6 lançamentos? Então, vamos lá. Vamos brincar aqui disso. Eu fiz uma fórmula aqui, ó, em cima, que depois vocês podem, até no material, ver. Cada vez que eu jogo ela aleatoriamente acontece. Eu lancei aqui aleatoriamente 6 moedas com 50% de chance, né, de ocorrer. E dessas 6, 4 vezes caiu cara. Depois eu fiz isso de novo. 5 vezes caiu cara. Fiz isso de novo. 5 vezes caiu cara. Parece até que ela tá viciada, né? Fiz isso de novo. 3 vezes caiu cara. Fiz isso de novo. 1 vez caiu cara. Fiz isso de novo. 3 vezes caiu cara. Fiz isso de novo. Na verdade, é como se eu tivesse jogado aqui 6 vezes 1000. É como se eu tivesse jogado 6.000 vezes a moeda para cima. E aí, eu venho para cá e digo o seguinte. Quantas vezes caiu zero? Ou seja, quantas vezes não deu zero aqui? Quantas vezes deu zero aqui? Quase nunca, né? Quantas vezes? Mas eu faço uma formulazinha no Excel aqui. Claro que eu não contei isso na mão. E se você quer revisar o Excel, aprender de novo, revisar, estuda e pega essa fórmula aqui. Vai estar onde isso? Está no material da semana 2 e está nas aulas. 12 vezes caiu zero aqui nesse conjunto. Ou seja, 12 vezes eu lancei a moeda para cima 6 vezes e não caiu cara. Em 12 ocorrências. Em 98 ocorrências, caiu uma vez cara. Em 221 ocorrências, caiu 2 vezes a cara. Em 324, 3 vezes. Em 227, 4. Em 95 e em 23, caiu 6 vezes a cara. Calculando a probabilidade relativa, né, a frequência relativa disso aqui, veja que isso aqui deu o quê? 12%, né? 12 vezes de 1000. Quem não estiver entendendo, pergunta. Aqui deu 9, aqui deu 22,1, 32. E aí, cara, qual é a ideia? A ideia é tu comparar isso aqui com essa realidade. Ó. Essa seria a realidade. Uma moeda 100% honesta, ela me dava essa resposta aqui. 100% honesta, dando tudo certinho, né? Mas a questão é a seguinte. A questão é que vai existir uma variação. E eu repeti esse experimento 1000 vezes para me dar uma certeza. E aí, ó, eu vejo a probabilidade e vejo a frequência relativa aqui nesse gráfico. Veja que tanto a probabilidade e a frequência relativa elas estão muito próximas. Né? Então, eu sei, através do binômio de Newton, que 2% de chance de eu jogar uma moeda para cima 6 vezes e não cair a cara. Um cálculo do binômio de Newton. Como é que faz esse cálculo? Bota na internet aí. Binômio de Newton. Você vai ver como é que faz esse cálculo. Certo? O Excel faz para você só você passando os parâmetros. A ideia aqui não é explicar o binômio de Newton. Isso aí no curso de estatística aplicada a pesquisas científicas eu explico isso. Aqui é um curso de inteligência de negócio, mas voltado para o mercado. Eu não vou estar trabalhando aqui fazendo conta. No máximo o Excel fazer para mim. O que eu preciso é entender. Então, através da distribuição binomial, eu sei que 2% de chance disso acontecer. Beleza, isso é 2% de chance de acontecer? É. Então, eu vou fazer um teste aqui. Pô, caiu 4. Tá, vou fazer pelo menos 10 vezes. Não, 10 é pouco. 30. Não, vou fazer 1000 vezes. Estou fazendo o teste 1000 vezes. Eu vi que deu 1,2%. Para 2% está bem próximo.
Esse aqui deu quase 10, esse está 0,9, bem próximo. Veja que os valores são próximos. E é bom no Excel que se você fizer isso aqui, ó, ele recalcula tudo de novo. E você vai ver que vai sempre continuar estando próximo ali. Né? É como se eu jogasse fora aquele experimento e experimentasse de novo. Né? Jogasse 6 vezes a moeda para cima, visse quantas caras caía e anotava. 6 vezes a moeda para cima, quantas caras caía e anotava. Então tem essa frequência relativa, esse percentual, né, de quantas vezes aconteceu aquilo. Então a distribuição binomial vai me trazer isso aí. Né? A distribuição binomial vai trazer essa probabilidade. Então se eu perguntasse assim a você, qual é a chance que eu perguntei? A probabilidade de obter exatamente 4 caras. Está aqui o cálculo. 23%. De obter exatamente 4 caras. Aí você faz você joga, faz o experimento, deu 21,7%. Beleza. Isso aqui foi um experimento amostral. Mas está bem próximo. Certo? E você pode fazer outras perguntas do tipo, qual é a chance? E eu posso trabalhar com isso aqui de forma cumulativa. Eu vou usar a mesma fórmula do distribuição binomial no Excel, só que o último parâmetro eu vou botar verdadeiro. Por quê? Porque o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai dizer o seguinte, se eu jogo isso aqui verdadeiro, ele vai acontecer. A pergunta é outra. A pergunta é, qual é a probabilidade? Deixa eu ver se está aqui. Qual é a probabilidade do número ser menor do que 1? 11%. Ou seja, ele está considerando que ou deu nenhuma cara ou deu até uma cara. Aqui, qual é a probabilidade de ter até 2 caras? 34%. Né? Qual é a probabilidade de ter até 3 caras? 66%. Então, se tu quiser fazer um joguinho, né? Então, vamos aqui brincar. Vou jogar a moeda para cima 6 vezes. Então, pode cair cara nenhuma vez. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho essas 7 situações, né? Aí eu vou jogar a moeda para cima 6 vezes. Pode cair nenhuma. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Né? Aí se eu perguntar, tá. Se cair até 3 caras eu ganho. Ou seja, qual é a minha chance de ganhar? 66%. Se das 6 vezes que eu lançar, nenhuma for cara. Ou só uma for cara. Ou só 2 forem caras. Ou as 3 forem caras. Eu posso lhe garantir que eu tenho 66% de chance. Logo você vai ter 34. Né? Então se eu quiser brincar com vantagem, né? Vamos brincar aqui, aquele joguinho no meio de rua. Né? Eu ganho com até 3 caras. Você ganha com 4, 5 ou 6. Eu tenho 66% de chance. Né? Se você quisesse perguntar até 4, até 5 e até 6 é 100%. É obviamente, se você jogar as 6, dá 5%. Então aqui eu fiz um outro lance, né? E fiz a frequência absoluta acumulada. E na frequência acumulada a gente viu, né, a mesma coisa do outro, né? A gente lançou todo mundo, deu 13% aqui, aí vai aumentando até 1. Né? E aqui o gráfico da frequência acumulada, que obviamente vai sempre crescendo. Aqui tem que dar 1, né? Qual é a chance de dar de 0 a 6 caras? É 100%, né? Não tem como dar 7 caras se eu não for lançar 6 vezes. Distribuição binomial, ok? E a distribuição de Poisson. Normalmente a gente trabalha com a distribuição de Poisson. Poisson. Às vezes eu não sei a pronúncia correta desse nome. Quando a gente quer o número de ocorrências de algo no intervalo de tempo, quando a gente está falando de tempo. Né? Por exemplo, a pizzaria ela recebe em média 3
pizza por hora. Isso aí você sabe que, em média, você está com sua pizzaria aberta 10 horas e você recebeu 30 pedidos. Né? Então, 30 pedidos dividido por 10, 3 pedidos por hora. Aí tu abriu a pizzaria a semana toda, de domingo a sábado, né? Ou de terça a domingo, 6 dias, durante 10 horas, 60 horas, e tu recebeu 180 pedidos. Então tu sabe que no teu histórico tu recebe em média 3 pedidos por hora. Não quer dizer que de 5 da tarde a 6 da tarde eu vou receber 3 pedidos. Ou eu vou receber 3 pedidos nesse intervalo. Não. Pode ser que eu receba só um. Aí de 6 às 7 eu receba 2. De 7 a 8 eu receba 5. De 8 a 9 eu receba 8. Sei lá. De 9 a 10 eu receba 3. De 10 a 11, 1. De 11 a 12, 1. Na média, sei lá, eu recebi 3 pedidos por hora. Essa é a minha média. Né? Se eu quiser fazer uma análise dos meus pedidos na hora de pico e fora da hora de pico, eu também posso fazer uma análise separada. De 5 até 7 não é horário de pico, de 7 até 10 é horário de pico, de 10 até 12 não é horário de pico. Então eu posso separar esses dados. Né? Então o que é que o Poisson faz? Né? Isso aqui também vocês vão fazer. Né? Tem um passo a passo, tem a aula, vocês repetindo isso aqui, vocês vão entender essa distribuição. Qual é a probabilidade de eu não ter nenhum pedido em uma hora? 5%. Eu sabendo disso, eu sabendo que o meu primeiro parâmetro é X, ou seja, meu primeiro parâmetro é o 0. Qual a probabilidade de eu ter 0 atendimentos? Sabendo que, em média, eu recebo 3 pedidos por hora. E qual a probabilidade de ter exatamente 0? Poisson calcula para mim, dá 5%. Eu vou me preocupar com o cálculo aqui? Não, nesse curso não. E qual a probabilidade de eu ter um pedido em uma hora? 15. Qual a probabilidade de eu ter 2 pedidos? 22%. Qual a probabilidade? Ou seja, vocês têm que simplesmente acreditar nisso aqui. Então, se eu tenho 4 pedidos, 17%, 5. Então, veja que o 3, entre 2 e 3, está as maiores probabilidades. Né? Então, de eu ter 7, 8 pedidos dentro de uma hora, é uma probabilidade muito baixa. Mesmo que seja no horário de pico. Né? Então, provavelmente, aqui no horário de pico, eu vou ter entre 4 e 6 pedidos. Né? E na baixa, eu vou ter entre 1 ou 2. E o 3, em média, ali. Às vezes, eu não tenho nem 3 pedidos nunca no horário. Né? Então, você fizer a distribuição disso aqui, você vai ver, ó, que 0 tem uma frequência relativa de 5%, 1, 15, 2, 3, também aqui de 22, depois o 17, vai descendo. Então, essa é a distribuição Poisson para uma média, né? Que a gente chama isso aqui de... se eu não errar agora aqui, o nome... A distribuição Poisson, essa média... Esqueci. Eu tenho um material aqui, tá, gente? Eu posso até disponibilizar para vocês nesse curso. Se alguém tiver interesse, é um pouco mais teórico, mas traz um pouco mais profundamente isso aqui. Se o senhor puder colocar lá, por favor. Vou colocar sim, é um material de estatística. Quem fez o curso comigo é o LAMB, né? Não, a letrinha grega que a gente utiliza, que eu esqueci agora. Então, a distribuição de Poisson calcula isso aí. A probabilidade de ocorrência no tempo. Né? Eu poderia, então, perguntar, qual a probabilidade de eu receber 5 pedidos na próxima 1 hora? 10%. Se eu trabalhar com probabilidade absoluta, com probabilidade... isso aqui é frequência acumulativa. Cumulativa.
Né? Essa daqui é acumulada, deixa eu ver. É que eu estou somando aqui, é relativo. Né? Seria o quê? Qual a probabilidade, nesse caso aqui, eu fiz um teste, né? Eu imaginei aqui, ó. Na primeira hora, eu calculei de 5 às 6, tive um pedido. Em outra hora tive 4. E assim fui calculando. Isso aqui foi uma quantidade aleatória, né? Que eu fiz. Essa média aqui deu, se você olhar a média, deu 3,20. Se não estiver dando para ver, acredite em mim. Então eu tenho, em média, 3,2 pedidos por hora. Né? Então o que é que ele calculou aqui? Quantas vezes em uma hora eu não tive pedido de pizza? Nessas 1000 horas. Ou seja, 55 vezes dentre essas 1000 horas eu não tive pedido de pizza. Certo? Significa que eu tive 6%. Dentre todas horas em horas, não houve pedido de pizza. Ou seja, acumulado 6%. Quantas vezes nessas 1000 horas, considerando a cada hora, uma análise hora por hora, eu tive pelo menos não, eu tive exatamente um pedido de pizza. Veja que quanto mais eu vou me aproximando da média... Oi? Oi, professor, é só pra avisar que eu vou ter que sair. Tudo bem. Aí eu... Vou terminar aqui em 10 minutos. Eu vou falando rapidamente de uma distribuição normal, que é o tempo que eu tenho, 10 minutos. Mas se vocês tiverem dúvida na próxima aula, a gente pode revisar isso aqui, tá? Certo, obrigada. Então a gente vê aqui a 153 vezes, né? Eu fiz uma contazinha do Excel ali para... Vocês vão fazer isso também. Que significa 15%. 211 vezes tiveram 2 pedidos. 217 vezes tiveram 3 pedidos. Né? 4 pedidos, 172. 5, 104. E aí ele vai caindo. Essa é a distribuição aqui, ó, bem próxima da realidade. Né? Essa distribuição aqui é a probabilidade. E aqui é uma frequência relativa baseada nessa experiência, nessas repetições. Lembra do que eu falei de probabilidade frequentista, né? Eu fiz a probabilidade clássica é qual a probabilidade de eu jogar uma moeda e cair cara? 50%. Mas se eu repetir isso 1000 vezes, se a moeda for lista, né, lista no sentido dela ser real, mas se ela não for viciada, eu vou ter aproximadamente ali 500 caras e 500 coroas. Então a distribuição de Poisson calcula isso aqui. E o acumulado é simplesmente eu pensar de forma cumulativa, né? Eu dizer, até 1, até 2, até 3, é só eu somar esse com esse. Sair somando. Quando eu somo tudo, vai dar 100% aqui, que é 1. Para concluir, gente, eu vou dar uma ideia da distribuição normal, que é a mais importante. A gente pode revisar esse assunto aqui amanhã às 6 horas. E eu posso trazer mais um assunto também. Na realidade, a gente pode revisar esse e eu já trazer o próximo, né, da semana 3. Mas veja lá, qual que é a distribuição normal? Imagina aí que tu tenha nota de alunos, né? E eu tenho aqui 1000 notas, né? Entre 40 e 100. Está dando uma média de 70, mais ou menos. Então, o que é a distribuição normal? Veja só. Eu quero saber o seguinte. As notas de um aluno de uma prova seguem uma distribuição aproximadamente normal. Isso aqui, ó, é uma distribuição, eu falei na aula passada, aproximadamente normal. Quando você tem essa distribuição aqui, ó, aparentemente em forma de um sino. Lembra das distribuições que eu já falei nas outras aulas? Né? Distribuições simétricas, assimétricas. Né? A gente falou na primeira aula. Eu comentei assimetria. Então, quando eu tenho uma distribuição normal, eu tenho uma distribuição que tem essa aparência aqui. Ó. A quantidade de dados que se repetem no meio aqui, eles tendem a ter uma frequência maior.
né? E as caudas têm uma frequência menor. Agora, o que é que eu preciso saber de uma distribuição normal? A principal coisa que eu preciso saber de uma distribuição normal são as propriedades. A gente falou muito dela aqui, ó, no Teorema Central do Limite. Né? Essa aula é muito importante, tá, gente? Muito importante. A aula de amanhã a gente pode usar como uma revisão da primeira e segunda semana, para não entrar tanto no assunto da terceira semana. Tá? A gente pode usar essa aula de amanhã para isso. Aí na terceira semana a gente faz a mesma coisa. A gente emenda aqui, ó. Aula na terça, na quinta e na sexta ou no sábado. E aí bota uma atividade boa também, puxada. E aí na semana 4 só uma aula rápida na terça. E uma aula rápida na quinta. Na terça e nas duas terças, né? Antes do Natal e antes do Ano Novo. Só para tirar uma dúvida, para eu passar uma tarefa extra. E aí essas duas tarefas eu recebo em janeiro. Não tem problema. Mas aqui eu tenho que terminar o curso aqui. Finalizar. Agora, essas duas que eu vou passar, dia 23 do dia 30, eu recebo em janeiro, porque quando eu voltar de férias, no final de janeiro, eu solicito o certificado de vocês. Não tem problema quanto a isso. A solicitação do certificado. O que eu não posso é deixar o curso. Então, por exemplo, quem até o dia 31, a atividade 1, 2 e 3 tem que estar pronta. Dia 23, a atividade 23 e 30, que são duas tarefas que eu vou botar, só para complementar o curso, aí vocês podem mandar em janeiro sem problema, eu boto por fora. Mas eu vou ter que ter já as 3 primeiras, que é para eu arquivar lá, que tem alguma coisa. Certo? Não pode ser entregue tudo em janeiro. É isso que eu estou querendo dizer. Ah, professor, em janeiro eu posso entregar tudo, eu faço tudo em janeiro. Não. Não dá. Vocês que estão aqui já saberem, né? Vocês estão acompanhando as 3 aí, ainda é outra menina. A atividade 1, 2 e 3 tem que ser entregue em dezembro, que é para eu poder dizer, ó, essas pessoas aqui fizeram. Então, na distribuição normal, o que é que a gente tem? Quando você tem uma distribuição normal, imagine o seguinte, o exemplo fica mais fácil. Imagine que eu estou pegando aqui um número aleatório, né, que é uma probabilidade entre 0 e 1. Aí eu pergunto, qual é a probabilidade qual é o valor, digamos assim, a probabilidade desse número ter média 70 e desvio padrão 10. Então a gente sabe que as notas de um aluno, que é isso aqui, certo? Tem uma distribuição aproximadamente normal, com média 70 e desvio padrão 10. Ó, veja que a média aqui está dando aproximadamente 70 e desvio padrão 10, certo? Essa aqui, ó, esse deu uma distribuição bem normal, tá vendo? Essa é uma distribuição normal. Tem esse formato. Então, se eu perguntasse assim, sabendo que as notas de um aluno seguem uma distribuição normal, com média 70 e desvio padrão 10. Se eu quisesse perguntar, qual a probabilidade do aluno tirar acima de 85? Né? Qual a probabilidade dele tirar 80? Então, veja que numa distribuição normal, aqui ele está pegando, por exemplo, várias notas simuladas, né? Alguns valores de um acima de 100. Mas
aqui. O que é que eu tenho aqui? Do mesmo jeito que eu tive a distribuição binomial, na distribuição normal eu posso passar qual é o valor de x, qual é o valor da média, qual é o desvio padrão e se eu quero aquilo ali acumulativo. Né? Então, considerando que a média dos alunos é de 70 e o desvio padrão é 10, se eu perguntasse qual é a probabilidade de eu ter uma média 93. Exatamente 93. 0,28%. Considerando que a nota dos meus alunos no Enem, por exemplo, é 70. Qual é a probabilidade de eu ter uma nota desses alunos? 93. 0,28. Qual é a probabilidade de ser 77? 3,12. Mas, professor, por que é tão baixo? Porque você está calculando aí a probabilidade de ser exatamente esse valor. Só que na distribuição normal, o que é que a gente analisa? Ó, que analisa isso aqui. Imagina que isso aqui é a distribuição normal. Valores que variam de 40 a 100. Se eu perguntar a você onde está a média, você vai dizer, está aqui, ó. Só que isso aqui me dá uma ideia acumulada. Né? Se eu pegar aqui, qual a probabilidade de ser 70? Se eu... Deixa eu ver, se eu rotular isso aqui... Fica ruim, né? Mas... Se eu botasse aqui o 70 no meio e seguisse para cá, eu ia ver que, ó, a probabilidade de minha nota ser 70, se eu botar o mouse aqui em cima, ó, 71 é 3,97%. Vai dar aqui, ó. Só que normalmente não é isso que você faz, né? A pergunta que você quer saber geralmente é o quê? Qual é a probabilidade de minha nota ser acima de 70? Né? Ser entre 70 e 100. Então, na distribuição normal, você vai trabalhar com a área. Deixa eu ver se eu tenho aqui um... Eu vou copiar esse aqui no Paint, porque eu posso brincar melhor. Não, ele não acha, não. Achou. Então, se aqui está o 70, eu vou tentar uma linha reta aqui, tá? Se eu perguntar qual a probabilidade de estar entre 70 e 100, é essa área aqui, ó. Como é que eu calculo isso? Aí tudo bem, é um conceito avançado de matemática. Quem já estudou integral já entendeu que a área disso aqui eu calculo com a integral desta função de 70 a 100. Mas não é isso que a gente vai fazer. Eu tenho como calcular com a distribuição normal esse valor acumulado aqui. Fácil demais. Qual a probabilidade da nota ser 70? 3,97%. Qual a probabilidade dela ser 71? Ó, 72, 3,91. E 75, 3,52. Então, se você somar todas essas probabilidades de ser 70, de ser 71, de ser 72, você vai ter a probabilidade da sua turma ter uma nota acima de 70. E aí a distribuição normal acumulada vai me dar isso aqui, ó. Qual a probabilidade da minha turma ter uma nota acima de 85? Eu calcular essa área aqui, ó. 85, 90, 85 por aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. Essa área aqui vai me dar a probabilidade desse camarada ser maior do que 75. 85. Na próxima aula, para revisar tudo isso, eu vou trazer o material que eu tenho aqui para vocês, que não é esse, mas é esse aqui. E aí, isso aqui está bem explicado aqui, ó. Tá? Então,
Na próxima aula, só para finalizar esses conceitos que a gente estudou, eu vou trazer esse material, deixar para vocês, e vou dar uma revisada em alguns temas, tá? Tanto da primeira quanto da segunda semana, para fechar isso aí. Distribuição normal, principalmente distribuição normal que já passou do horário aqui, né? E aí, alguma dúvida vocês me perguntam. Então, amanhã de 6 horas eu dou uma revisada nessa parte 1 e 2 de forma bem rápida, né? Para que vocês fiquem fechadinhos quanto a isso. E aí a aula, a semana que vem, eu vou trabalhar, ó, com estimativa pontual e intervalar, tamanho da amostra. E vou ver algumas questões aqui, como por exemplo, acho que uma aula dá para ver isso aqui. Na segunda aula dá para a gente ver talvez segmentação do cliente. Isso aqui eu vou ver como é que eu faço. Análise de churn, pronto. Vou ver o que é que dá para a gente ver disso aqui, tá? Do que vai dar tempo na semana que vem. Se a gente estudar na semana que vem Pareto, Cohort, análise de churn, estimação pontual, intervalar tá outro. Estimação pontual intervalar na terça, dá tempo. Na quinta, Pareto, Cohort. Na sexta, churn. Para vocês terem uma ideia, tá outro. Aí, a outra semana eu deixo 2 atividades que envolvam, uma talvez envolvendo de série temporal e outra de Monte Carlo. Eu vejo aqui o que é que dá para um passo a passo para vocês fazerem como atividade. Atividade 4, 5, talvez uma atividade dessa, uma atividade dessa e uma atividade dessa. Aí vocês fazem em janeiro, eu libero, tá? Mas a atividade 1, 2 e 3 tem que ser para agora. Beleza, galera? Então, finalizar aqui a aula. Deixa eu parar a gravação.